Boa noite, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas e direcionar esse trabalho para a glória somente do seu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor na beleza de tua santidade. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedeu durante esse dia. E obrigado pela oportunidade de estarmos juntos adorando ao Senhor nessa noite e meditando um pouco mais na tua palavra. Pai Santo, que o teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para compreendermos toda a revelação do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Bem, mas nós estamos fazendo um estudo expositivo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. No último encontro, nós meditamos em Mateus 10, versículo 16, onde está escrito: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Vimos algumas implicações dentro desses versículos e paramos, na verdade, que diz respeito dos crentes da Igreja de Cristo, principalmente os líderes, serem enviados ao meio de lobos. O que significa ser enviado ao meio de lobo? Vimos em João 10, versículo 12, mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Vimos que os lobos, eles fazem duas coisas: eles arrebatam as ovelhas e dispersam as ovelhas. Contudo, vimos a verdade principal, que o lobo ele consegue arrebatar e dispersar as ovelhas das mãos do mercenário, jamais da posse do proprietário, que é o Senhor Jesus. Ele mesmo diz que ninguém pode arrebatar suas ovelhas das suas mãos. Contudo, o trabalho do lobo é tentar arrebatar e dispersar as ovelhas. Ele arrebata, nós vimos, através de falsos testemunhos e de falsos ensinamentos. E paramos, na verdade, onde ele dispersa as ovelhas. Qual a ferramenta, qual o instrumento que o lobo utiliza para dispersar as ovelhas? Nós vimos que ele utiliza as perseguições. Atos 8:1 diz assim: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Um dos instrumentos, uma das ferramentas que o lobo utiliza para dispersar as ovelhas é levantar perseguições. O texto fala da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e quando levantou aquela perseguição, a consequência foi que trazer dispersão para a igreja, para as ovelhas. Então as perseguições são uma ferramenta utilizada por nosso inimigo para tentar nos dispersar. Mateus 26:31 também fala essa mesma verdade. Diz o texto: Então Jesus lhes disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mais uma vez o Espírito Santo já nos alertando que as perseguições viriam para tentar nos dispersar. O último texto aqui, o de Mateus, fala da crucificação de Cristo, quando ele estava prestes a ser preso para ser julgado. A consequência era que as ovelhas ou os discípulos que estavam ali iriam se dispersar quando aquela perseguição se manifestasse contra a vida deles. Então, quando enfrentamos perseguições, nós devemos entender que isso é o lobo tentando nos dispersar. Bem, hoje vamos prosseguir nessa verdade e vamos ver que essa perseguição ela se manifesta através de intolerância religiosa e até mesmo estatal. Mateus 10, do 17 ao 19, nos diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem,
O que o Senhor Jesus aqui estava dizendo aos seus discípulos? Isso é o contexto do versículo 12, onde ele fala que o lobo iria dispersá-los. E essa dispersão iria vir através de perseguições, através de intolerância religiosa e estatal. Religiosa porque aqui o texto diz: eles vos entregarão ao sinédrio. O que o sinédrio era? Era uma representação dos religiosos, dos líderes de Israel. E eles iriam, os crentes, a igreja iria ser açoitada nas sinagogas. Sinagogas é o templo religioso de Israel. Então aqui Cristo já mostra que haveria uma perseguição contra a sua igreja, por causa dessa intolerância religiosa. As outras religiões, os outros religiosos, pessoas por causa de uma fé diferente da nossa, iriam nos atacar, iriam nos perseguir. Isso tudo porque o pano de fundo disso estaria em quem? No lobo, que estaria tentando dispersar as ovelhas de Cristo. E a intolerância estatal está nas palavras, que nós seremos conduzidos na presença de governadores e reis. Governadores e reis são o quê? São autoridades estatais. E quando nós formos conduzidos à presença deles, Jesus disse, é quando nós formos entregues, ou seja, seríamos levados à força, fora da nossa vontade. É uma perseguição estatal também que se levantará, ou que se levantaria contra a igreja, para nos perseguir por causa da nossa fé no nome do Senhor Jesus. Bem, detalhando agora separadamente cada uma dessas intolerâncias. A intolerância religiosa começou desde o nosso Senhor Jesus. Diz assim Mateus 27, 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui o texto fala de Pilatos. Ele era o governador da época. O texto diz que ele mandou açoitar e crucificar Jesus. Por quê? Porque a religião de Israel, os líderes religiosos, influenciaram a nação, a multidão que ali estava presente, para escolher a Barrabás ao invés de escolher a Jesus. Então essa intolerância começou com o nosso Senhor. As outras pessoas que tinham uma fé contrária aos seus ensinamentos foram intolerantes com ele e fez com que ele fosse açoitado e também crucificado. E quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, que Atos é a igreja praticando o que o Senhor Jesus ensinou, a gente pode observar que essa intolerância religiosa continuou, e não foi apenas contra Jesus. Afinal de contas, ele já tinha nos alertado, isso era um trabalho do lobo, tentando dispersar as suas ovelhas. Atos 4 diz assim: e estando eles aqui são os apóstolos João e Pedro, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição entre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão. O contexto dessa passagem foi logo após Pedro e João entrarem no templo e terem curado aquele homem na porta do templo chamado Formosa, aquele homem que era coxo. Quando Pedro e João ministram a cura sobre esse enfermo em o nome do Senhor Jesus, eles entram dentro do templo e a multidão, ao ver o milagre, eles começam a se aglomerar diante dos apóstolos. Eles começam a pregar e uma multidão se converte a Cristo por causa da ação do Espírito Santo, que os convencera do pecado, do juízo e da justiça. Então os líderes religiosos aqui, no Atos 4, do 1 ao 3, representados pelos sacerdotes e pelos saduceus, eles ficaram com inveja dessa ação daqueles apóstolos, ficaram com inveja da manifestação da glória de Deus no meio da sua igreja. E o que eles fizeram? Lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão. É uma intolerância religiosa aqui do grupo de Israel para com os apóstolos, porque a multidão, as pessoas estavam atentas ao que eles estavam ensinando. E eles então começaram a perseguir os crentes, começaram a perseguir a igreja, prendendo os apóstolos, colocando-os na prisão. Atos 5 mostra mais um exemplo. E levantando-se o sumo sacerdote
E todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão. O contexto dessa passagem diz que Deus fazia sinais e prodígios extraordinários através dos apóstolos, cumprindo o que o Senhor Jesus diz. Nós já vimos esse estudo alguns domingos para trás, que ele prometeu realizar sinais e prodígios através dos seus líderes. E isso acontecera, ao ponto de as pessoas colocarem enfermos no meio da rua, para que a sombra de Pedro passasse, se projetasse sobre os enfermos, e eles eram curados. Diante dessa manifestação do poder de Deus, o que aconteceu? Mais uma vez, os religiosos da época, representados pelos sacerdotes, pelos saduceus, eles ficaram com inveja e novamente lançaram os apóstolos na prisão. Por quê? Porque os discípulos estavam agindo no nome de Jesus e operavam sinais e prodígios na vida do povo. Eles abençoavam as pessoas na unção do Espírito Santo. Jesus se manifestava no meio deles, porque essa é a promessa de Cristo, de habitar em nós e de andar em nosso meio. E a presença viva de Jesus no meio da sua igreja nos difere dos demais grupos religiosos, porque temos a presença viva de Deus em nosso meio, onde Ele nos sustenta, onde Ele nos fortalece, onde Ele nos dá o livramento. E as pessoas são abençoadas pelo poder de Deus se manifestando em nossas vidas e através de nossas vidas. E muitas vezes isso vai trazer perseguição religiosa. Outras pessoas que têm uma fé diferente da nossa vão nos atacar, vão tentar nos envergonhar, vão tentar nos calar e até mesmo nos colocarem na prisão, como aconteceu aqui em Atos 5, do versículo 17 ao 18. E quando isso aconteceu, levantou um homem chamado Gamaliel. Por quê? Quando os apóstolos estavam presos, eles resolveram: vamos matá-los. Aí Gamaliel disse: não façamos isso, porque se essa obra for de homem, ela vai cessar, mas se for de Deus, nós vamos nos achar lutando contra Deus, então não façamos isso. E o que aconteceu diante dessa fala de Gamaliel? Atos 5,40, os religiosos, então, o sumo sacerdote e os saduceus, concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então agora eles chamaram os apóstolos, tiraram eles da prisão, contudo, eles foram açoitados. O Império Romano, que governava aqui na época, o açoite deles, os chicotes, eles, na ponta, diz alguns historiadores, tinham pedaços de ossos, coisas desse tipo, onde fazia grandes feridas. E muitas vezes eles davam 40 chibatadas, ou 40 açoites. Então, aqui os discípulos, os apóstolos, eles foram torturados, foram tratados de forma desumana, só por causa da sua fé em Cristo Jesus. Só porque estavam ensinando no nome do Senhor Jesus. Era uma perseguição religiosa, e muitas vezes tem acontecido em nossa época. Talvez no Brasil a gente não consegue identificar tanto essa perseguição religiosa de forma tão nítida assim, mas quantos países cristãos estão sendo degolados, estão sendo fuzilados tão somente por causa da sua fé. Mas isso tem como pano de fundo quem? O lobo, tentando dispersar as ovelhas de Cristo. Podemos ver essa perseguição religiosa no ministério de Paulo, porque Jesus, quando fala sobre essa perseguição religiosa, ela não estava distrita apenas à religião em Israel, mas todas as outras religiões iriam nos perseguir por causa da nossa fé. Diz Atos 19, do versículo 24, 26 e 27. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana. Houve um alvoroço aqui na cidade de Éfeso, as pessoas se reuniram em um local público e quase mataram o apóstolo Paulo. Por quê?
porque ele pregava a verdade bíblica e ensinava que havia apenas um Deus. E ele, quando pregava, o Espírito Santo convencia as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. E as pessoas saíam das trevas e eram transportadas para a luz de Cristo. E muitos saíam de uma vida de idolatria e começavam a confessar apenas a Jesus como Deus, como Salvador e Senhor sobre as suas próprias vidas. E muitas dessas pessoas, eles praticavam a idolatria e criam na deusa Diana. Diz o texto aqui que havia um ourives de nome Demétrio. O que esse ourives era? Ele fazia nichos, ou seja, imagens da deusa Diana, objetos da deusa Diana, e as pessoas compravam dele. Quando essas pessoas se convertiam ao cristianismo, eles quebravam essas imagens e deixavam de comprar. Então, esse Demétrio estava vendo o seu comércio de venda de imagens da deusa Diana afundar, diminuir cada dia mais. Então ele se preocupou com isso e surgiu contra o ministério de Paulo e trouxe uma grande multidão junto com ele. E disse: Paulo prega, as pessoas estão se convertendo ao cristianismo, estão deixando de crer na deusa Diana, estão deixando de comprar imagens da deusa Diana. Corremos o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, que as pessoas vão deixar de comprar essas imagens das nossas mãos, e corre o risco do próprio templo da deusa Diana ser abandonado. É o que ia acontecer, que as pessoas iriam sair da idolatria, iriam vir para adorar e servir o único Deus vivo. Então se levantaram contra Paulo, tão somente por causa da sua fé em Cristo, tão somente por causa da doutrina do Evangelho que ele cria e pregava. Então houve aqui uma intolerância religiosa contra ele, e se levantaram contra a vida do apóstolo Paulo. E muitas vezes isso acontece conosco. Em sala de aula você confessa a Cristo, as doutrinas de Cristo, e eles começam a te perseguir por causa da sua fé, por causa do cristianismo. Isso tem como um pano de fundo quem? O lobo, trazendo perseguição, tentando dispersar as ovelhas de Cristo. A perseguição religiosa, ela é tanta que muitas vezes ela é seguida de morte. A gente consegue ver essa perseguição religiosa seguida de morte acontecendo com Estevão. Estevão foi um dos 7, como nós vimos, e ele pregava, diz o texto, que ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito que havia em Estevão. Então eles se insurgiram também contra Estevão. O lobo aqui, ele tentou dispersar a igreja de Cristo, trazendo a perseguição, matando a Estevão. Eles levaram falsas testemunhas para testemunhar contra Estevão diante do sumo sacerdote. Ou seja, levou ele para ser julgado pela religião em Israel. E diz o texto, Atos 7, 59 e 60, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então a religião aqui perseguiu tanto Estevão que chegou a matá-lo. Quando ele estava sendo julgado, ele trouxe um testemunho da palavra de Deus, mostrou que o Jesus que ele cria era o Cristo esperado por Israel, e de repente Deus dá a ele uma visão que ele vê os céus abertos e vê o Senhor Jesus à direita do Pai. E quando as pessoas ouvem esse testemunho, é aí que eles se enfureceram ainda mais contra Estevão, ao ponto de apedrejá-lo, até que ele morreu apedrejado. Isso mesmo, um homem perdeu a sua vida, ele foi apedrejado em praça pública por confessar a Jesus. É essa perseguição religiosa, essa intolerância religiosa que o lobo muitas vezes levanta para perseguir a igreja de Cristo. Tem uma reportagem, você pode achar ela na Agência Brasil, ela é de 2019, tem várias, peguei só um exemplo, que diz: Estado Islâmico executa 11 cristãos na Nigéria. Uma facção nigeriana do grupo rijadista do Estado Islâmico divulgou nesse Natal, isso foi no dia 27 de dezembro de 2019, ano passado, divulgou um vídeo de quase 1 minuto, durante o qual 11 homens são executados, um a tiro,
e os restantes decapitados. O grupo afirmou que tratava de cristãos, e a intenção com a execução foi, segundo um dos islamitas, uma mensagem para os cristãos do mundo inteiro. Então, 11 homens foram executados. Um levou um tiro e 10 foram decapitados, arrancaram a cabeça deles. Qual o crime que eles cometeram? Crer em Jesus, serem cristãos. E o próprio grupo que executou, fez essa barbárie, diz: é uma mensagem para os cristãos do mundo inteiro. É uma perseguição religiosa, é uma intolerância que se faz contra a igreja de Cristo. O cristianismo, ele busca sim uma exclusividade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas a nossa luta é espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não convencemos ninguém com força, com tiros, decapitando, jamais. Apenas pregamos. E o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Só que infelizmente o lobo levanta pessoas que têm uma fé diferente da nossa para nos perseguir. Muitas vezes nos maltratando, nos prendendo e até mesmo tirando as nossas vidas. Mas cremos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Graças a Deus. Aleluias. E essa perseguição também, ela se manifesta através de uma intolerância estatal. Como vimos, o Senhor Jesus diz que nós seremos conduzidos, entregues a reis e governadores. Além das religiões, muitas vezes o Estado, os governos locais, os poderes seculares se levantarão contra a igreja de Cristo. Isso aconteceu desde o início, quando o Senhor Jesus apareceu, veio no seu nascimento. Mateus 2,16 diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ora, aqui nós vimos a passagem do nascimento de Jesus, onde os magos vieram até Herodes, perguntando onde tinha nascido o rei dos judeus. Herodes os enviou até Belém, só que os magos não voltaram a Herodes, porque Deus, por divina revelação, mandou eles embora por outro caminho. Passados-se 2 anos, Herodes viu que os magos não voltaram, ele queria matar o Cristo. O que ele fez? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que nasceu em Belém e nas cidades vizinhas, porque o objetivo dele era matar o Senhor Jesus. Herodes aqui não era representante da religião, ele era o governador da época, ele representava o Estado. Então aqui o rei Herodes tentou matar a Jesus. É o próprio Estado se levantando contra Cristo. Isso aconteceu para nos deixar um exemplo, que o Estado também, muitas vezes, vai se levantar contra nós, contra a igreja de Cristo, por causa da nossa fé, por causa da nossa forma de viver, por causa dos nossos princípios cristãos. Atos 12, do versículo 1 ao 3, a gente consegue ver muito bem isso, a intolerância agora do outro Herodes, agora em Atos, diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Agora em Atos 12, o que aconteceu? O Estado, novamente representado por Herodes, ele se levanta contra a igreja e os maltrata, começa a maltratar os crentes, a igreja de Cristo, tão somente por seguirem a Jesus. E ele viu que aquela ação agradava os judeus. E ele então agora mata Tiago, um dos apóstolos. O primeiro apóstolo a morrer, a ser mártir, foi Tiago, irmão de João. E ele ainda manda prender a Pedro, tão somente por ser igreja de Cristo. O Estado se levantou contra a igreja do Senhor, porque ele quis parar a igreja, porque eles viviam de forma diferente, eles tinham uma conduta diferente.
Jesus já foi claro que nós não somos do mundo, que o mundo nos odeia. O mundo nunca vai amar a igreja de Cristo. O mundo vai nos perseguir. Por isso ele já deixou claro, isso é o lobo tentando dispersar a igreja. Atos 16 a gente vê a intolerância romana, do Império Romano, no ministério do apóstolo Paulo. Diz assim: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O que diz o contexto dessa passagem? Paulo e Silas tinham acabado de ministrar a libertação na vida daquela jovem que adivinhava. Havia uma moça com espírito de adivinhação nesse local. As pessoas iam até ela e ela, por influência demoníaca, adivinhava as coisas da vida das pessoas. Quando Paulo e Silas chegam ali e pregam o evangelho de Cristo, aquela moça começa a segui-los. E Paulo um dia, então, movido pela unção do Espírito Santo, ministra sobre ela a libertação. E aquele demônio que estava na vida daquela moça saiu no nome de Jesus. E ela parou de adivinhar. Os senhores daquela moça, que ganhavam dinheiro com a sua adivinhação, ficaram irados com Paulo e Silas. E o que eles fizeram? Eles levaram eles até os magistrados. É o poder secular, é o poder do Estado. O magistrado, o juiz, ele julgava crimes comuns. Não tinha nada a ver com religião. Mas levaram Paulo e Silas ali. E ele disseram que aqueles homens, eles estavam se levantando contra a cidade, porque ensinavam uma nova doutrina. E eles então açoitaram Paulo e Silas e os prenderam na prisão. Qual crimes que eles fizeram? Pregavam no nome de Jesus e libertou uma moça de uma possessão demoníaca no nome de Jesus. É a perseguição do Estado, a perseguição romana. E se você for estudar a história da igreja, você vai ver que o Império Romano, ele se levantou inúmeras vezes contra o cristianismo, contra a igreja de Cristo. Temos exemplo do imperador Nero, do imperador Diocleciano, que fizeram barbaridades contra a igreja de Cristo. Quantos imperadores lançaram os crentes, os cristãos no Coliseu, para serem mortos por soldados, por gladiadores e por feras, por animais selvagens? Porque é uma intolerância estatal contra a igreja de Cristo. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, após aquela barbárie, o mundo inteiro ficou perplexo com aquelas ações, principalmente por causa dos campos de concentração, e criaram então o que a gente chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento que vários países do mundo seguem como diretriz, para mostrar que existem alguns direitos que são inerentes a cada pessoa, tão somente por serem humanos. E o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público e em particular. Esse documento mostra que é um direito de todo ser humano, é um direito que ele tem tão somente por ser humano. Ele tem uma liberdade de religião. Cada pessoa tem liberdade de professar a religião que quiser. O Estado não pode interferir nisso, e muito menos perseguir a religião de ninguém. Não importa se é cristã, se é uma religião afro, não interessa qual religião que nós temos. Temos essa liberdade. E temos a liberdade de mudar de religião. Eu sou cristão, quero mudar de religião e me converter ao islamismo. Tem essa liberdade, tem esse direito.
Da mesma forma, eu sou de uma religião afro e agora quero me mudar para o cristianismo. Eu tenho esse direito. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não pode interferir nisso. Isso é um direito que está elencado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu tenho a liberdade de manifestar a minha religião. Eu posso manifestá-la e eu devo manifestá-la. O Estado não pode proibir a minha manifestação religiosa. E essa manifestação ela se dá através de culto. Eu posso cultuar de acordo com a minha religião. E eu posso manifestar a minha religião através do ensino. É o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém pode me proibir de ensinar de acordo com a minha religião. Eu pratico a religião do Espiritismo. Eu tenho o direito de manifestar essa minha religião através de ensino. Você pode ensinar a sua crença, a sua doutrina. Eu sou da religião cristã. Eu posso manifestar a minha religião através do ensino. Eu posso ensinar, no nome de Jesus, ensinar as doutrinas, porque é um direito que nós temos. Isso é o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E todos os países que se aderiram a essa declaração têm que respeitar esse artigo 18. E o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, no Brasil, e essa declaração tem força constitucional, tem o mesmo valor da Constituição. Então, no Brasil, cada pessoa tem liberdade de professar a religião que quiser. Cada pessoa tem o direito de manifestar essa religião através do culto. E cada pessoa tem o direito de manifestar essa religião através do ensino. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum juiz, nenhum tribunal, nem o Superior Tribunal Federal pode nos proibir de manifestar a nossa religião através de culto e nem do ensino. É um princípio universal dos direitos humanos, que também foi recepcionado pela Constituição Federal da nossa nação. Mas o lobo vai tentar nos dispersar, trazendo essas perseguições religiosas. Existe um outro documento internacional chamado de Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 12 dessa lei diz que todos têm liberdade de consciência e religião. Como se manifesta essa liberdade de consciência e religião? 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião e suas crenças, ou de mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Esse Pacto de São José da Costa Rica nada mais é do que a recepção dos direitos universais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos países da América, do continente americano. O Brasil também é signatário desse Pacto de São José da Costa Rica. E mais uma vez, então, com força constitucional, isso nos mostra que no nosso país nós temos o direito de professar a nossa religião, de mudar de religião, de manifestar a nossa religião através de ensinos de cultos, individualmente ou coletivamente, em ambientes públicos e privados. 2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar a sua liberdade de conservar a sua religião ou sua crença, ou de mudar de religião ou de crença. Nenhum Estado pode interferir nisso. Nenhum Estado pode limitar. Você não pode mudar de religião. Você não pode pregar para que outro mude de religião. Nenhum Estado pode fazer isso. Nenhum Estado signatário dos direitos humanos ou do Pacto de São José da Costa Rica. É o que diz o texto legal. E o inciso 3, muito interessante, diz que os pais, quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. É o que diz o texto legal, que os pais têm um direito que os seus filhos sejam ensinados com princípios de acordo moral com a sua religião e crença. E o último texto legal, a Constituição Federal do Brasil, o artigo 5º
diz que todos são iguais perante a lei, é onde traz os direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais são cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Que não pode ser mudada. Tem alguns direitos na Constituição que não podem ser mudados, alterados em hipótese alguma. São as cláusulas pétreas. E dentre essas cláusulas pétreas estão os direitos fundamentais do artigo 5º. E dentre os direitos fundamentais do artigo 5º, o inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, um direito fundamental na Constituição do Brasil, a liberdade de crença e o exercício de culto e a proteção do local de culto. Então, o Estado tem que proteger os locais de culto, não atacá-los, não maltratá-los, não persegui-los. O lobo vai tentar trazer essa perseguição estatal contra as nossas vidas. Mas nós estamos firmes em Deus. Nós cremos no Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque estamos edificados nele. Jesus é a nossa pedra angular. Diz o inciso 7 da Constituição Brasileira, no artigo 5º, que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, essa questão da fé, ela é tão protegida no ordenamento jurídico brasileiro que nos termos da lei nós podemos prestar assistência religiosa em entidades civis e militares. É no hospital, tem alguém lá que precisa de assistência religiosa, nós temos o direito de ir lá. O hospital não pode proibir essa pessoa de ir lá receber uma assistência religiosa. E depende da entidade, seja civil ou militar, a assistência religiosa é assegurada mediante a lei constitucional. E o inciso 8º diz que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mais uma vez, um direito, que ninguém pode ser privado dos seus motivos, de nenhum direito, por motivo de crença religiosa. Por exemplo, o Estado brasileiro tem alguns programas de assistência sociais, o Bolsa Família. Não pode ter um princípio, uma regra que diz que a Bolsa Família não será concedida para determinada família porque ela é de tal religião. Não pode. Porque ninguém pode ser privado de nenhum direito por motivo de crença religiosa. Temos aí nos nossos dias agora o auxílio emergencial. Não pode nunca estipular que o auxílio emergencial é só para crentes, é só para evangélicos, ou é só para católicos, ou só para espíritos. Não, ninguém pode ser privado de nenhum direito por motivo de crença religiosa. Bem, acelerando um pouco, e o Senhor Jesus disse que além dessa perseguição estatal que virá contra as nossas vidas, o importante nós entendermos é que essas leis que nos garantem essas proteções, elas não vão invalidar o princípio bíblico. Jesus alertou que haveria perseguição estatal. Só trouxe essas leis para nos mostrar que é um direito nosso. Mas apesar de ser um direito nosso garantido por lei, há o mundo espiritual que age, o lobo, que vai levantar contra a igreja, e vai levantar a perseguição religiosa. Mesmo diante de todos esses direitos legais, na Constituição, por exemplo, do nosso país, existe no Brasil ainda essa perseguição contra os cristãos, contra o nosso modo de viver, contra as nossas condutas, contra os nossos princípios. Mas nós não podemos temer perseguição de homens. Nós não podemos temer o homem. Nós temos que temer apenas a Deus e saber que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. E Jesus disse que haveria perseguição familiar. O lobo traria perseguição religiosa, perseguição estatal e também perseguição familiar.
Mateus 10, 21 e 22 diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E o odiado de todos sereis por causa do meu nome. Então o que Jesus já nos alerta? O lobo vai tentar dispersá-los. Como? Através de perseguição. Que tipo de perseguição? Religiosa, estatal e inclusive familiar. Essa perseguição familiar fará com que o irmão entregue à morte o outro irmão. Ou seja, um irmão que não professa a fé em Jesus, que não faz parte da igreja de Cristo, muitas vezes vai entregar o seu irmão que confessa a Cristo à morte. Diz que o pai vai entregar à morte o próprio filho. Diz que filho se levantaria contra os pais e os mataria. Quando o pai é cristão, muitas vezes eles vão ser mortos pelos seus próprios filhos. Filho que vai cometer o parricídio porque o seu pai é crente, porque sua mãe é cristã. Isso acontece muito em outros países, não no Brasil, onde uma pessoa é de uma religião, principalmente no mundo islâmico, e o pai se converte ao cristianismo, o filho, sabendo disso, vai lá e mata o próprio pai. Ou o filho se converte, o pai vai lá e mata o próprio filho. É a perseguição familiar, e muitas vezes tem acontecido conosco. Os nossos próprios familiares nos perseguem por causa da nossa fé em Jesus, porque hoje mudamos de vida. Outrora éramos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo, e éramos guiados pelo Espírito do filhos da desobediência. Fazíamos o que a carne mandava. Éramos guiados pelas paixões carnais. Hoje, o Senhor Jesus operou em nós um novo nascimento. Hoje estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E isso faz com que muitas vezes nossos familiares comecem a nos perseguir, porque não mais praticamos as velhas obras. Outrora bebíamos em festas, e hoje, quando vamos em festas familiares, não bebemos mais, e muitas vezes isso vai trazer perseguição contra as nossas vidas. Outrora, quando nos reunimos, falávamos de todo mundo. Hoje, quando nos reunimos, não praticamos mais isso, não gostamos mais dessa falácia, desse falatório. E eles começam a nos perseguir. Já vem o crente, já vem o crentão, aquele que quer ser melhor do que todo mundo. Não. Simplesmente nascemos de novo. E isso faz com que muitas vezes nossa própria família comece a nos perseguir. Quantos maridos nesse Brasil afora que agridem suas esposas porque foram em cultos? Quantos testemunhos nós temos de irmãs que foram agredidas tão somente porque se converteram ao cristianismo? Filhos que foram expulsos da própria casa, não porque se envolveram em crimes, não porque eram usuários de droga, mas tão somente porque se converteram ao cristianismo. São perseguições familiares que se levantam por causa do lobo, tentando dispersar a igreja de Cristo. Mateus 10, 35 e 36, Jesus torna a falar sobre isso, porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. O próprio Jesus disse que por causa do seu nome, da fé em seu nome, isso vai produzir uma dissensão na família. Porque agora as pessoas vão viver de forma diferentes. Os que servem a Deus vivem de uma forma, os que não servem vivem de outra forma. Os que servem a Deus estão sob o jugo de Cristo, vivem de acordo com a ação do Espírito Santo. Os que não são de Cristo vivem segundo a carne. Por isso que o texto diz, o profeta, então se verá essa diferença do que serve a Deus para aquele que não serve. O que serve a Deus é luz e o que não serve é trevas. E as trevas e a luz não combinam. Não tem comunhão entre Cristo e Belial. É por isso que há essa dissensão dentro das famílias. Não que nós cristãos sejamos a fonte, os pivôs dessa situação, jamais. Porque nós vimos em um outro estudo que hoje temos a paz de Deus no coração.
E isso nos leva a viver em paz com todos, no que diz respeito a nós. Só que essa dissensão virá por causa do outro lado. Eles vão nos perseguir por causa da nossa fé em Cristo, por causa da nossa forma de viver. Então, meu irmão, se a sua família está te perseguindo, não desanime. É porque é o lobo que está tentando usá-los para te dispersar. Jesus já nos alertou contra isso, que essa perseguição viria contra as nossas vidas. E essa perseguição viria muitas vezes de dentro das nossas próprias casas. E o que fazer diante disso? Continuarmos com Cristo. Porque Jesus diz que aquele que não o servir, que não o adorar, que não o amar, mais do que pai, mãe, filhos e filhos, mais do que sua própria família, não é digna dele. Não deixe que essas perseguições familiares roubem a sua fé. Não deixe que essas perseguições familiares façam você abandonar a sua fé, venha se dispersar. Não. Continue com Cristo, que Ele vai mudar essa situação. Continue com Cristo, porque Ele vai te dar vitória diante deste caos. Então nós vamos hoje encerrar por aqui. Essa perseguição então do lobo, ela virá contra as nossas vidas, as perseguições virão sobre a igreja. Diz o apóstolo Pedro que todos quantos querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, tribulações. E essas perseguições virão por quê? Por causa do lobo, tentando nos dispersar. Perseguições religiosas, perseguições estatais e perseguições familiares. Mas não desanime, irmão. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não temas, minha irmã, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não tema, igreja, porque o Espírito Santo arvorará sobre nós a bandeira da vitória. Que Cristo Jesus te abençoe e até o próximo estudo, no nome de Jesus.